Mesmo que você acredite em Deus ou em Darwin, não importa se você acredita na evolução da espécie ou em Adão e Eva, ou ainda, mesmo que você acredite que Adão e Eva eram simplesmente macacos, em uma coisa a gente vai precisar concordar: a humanidade muda constantemente. O ser humano está constantemente mudando. Então, logo, chegamos à conclusão de que o comportamento de consumo está constantemente mudando. Já não se vende mais móveis como antigamente. Isso foi uma frase que eu ouvi de um colega meu de trabalho há cerca de uns 8 anos atrás. E essa frase era verdadeira quando ele falou isso. Hoje, ela continua sendo verdadeira. E vai continuar sendo verdadeira daqui 10 ou 20 anos. E mesmo que você diga: Ivan, mas eu não concordo, eu vendo o mesmo que eu vendia há 10 anos atrás, ou eu vendo a mesma quantidade que eu vendia há 10 anos atrás. Se você vende a mesma coisa, uma coisa eu posso te garantir: a tua maneira, a forma como você vende mudou. Se você continua vendendo, faturando o mesmo que faturava há 5 anos atrás, isso só é possível porque você mudou a tua maneira de atender. Porque se você não tivesse mudado, você certamente estaria vendendo muito menos. Aqui é o Ivan Ipiranga, do projeto Start Design e Vendas, e eu vou trazer para você, nesse vídeo, uma reflexão sobre a revolução da espécie projetista-vendedor. E eu vou te falar como tem mudado profundamente a maneira como nós atendemos ou deveríamos estar atendendo os nossos clientes, os nossos consumidores, oferecendo os produtos e serviços para eles. E eu vou falar como isso impacta diretamente em quem está na frente do campo de batalha, que são os designers e os projetistas. Eu vou falar também como o que ainda está por vir, a tendência de mudança no mercado de design e de imóveis planejados. E de como essas mudanças vão representar verdadeiros divisores de águas entre as empresas e os profissionais, que vão ser alavancados no mercado nos próximos anos, daqueles que vão ser deixados para trás. E no final desse vídeo, eu não quero estragar a surpresa, o suspense do vídeo, mas esse vídeo tem um final feliz para você. Você quer saber? Então me acompanhe aí. Nas últimas décadas tem havido uma verdadeira mutação no comportamento do mercado consumidor e tem mudado completamente a experiência de compra que os consumidores têm buscado nos produtos e nos serviços. E o mercado tem tido que se adaptar a essas mudanças, a essa mutação. E um dos ramos que mais tem sido mudado, ou que tem sido atingido pelo impacto dessa mudança, dessa transformação, é o mercado de design e de imóveis planejados. E quem não estiver atento para isso pode ficar nos próximos anos de fora dessa brincadeira. Eu me lembro que no início de 2003, quando eu cheguei na cidade de Brasília, eu fui trabalhar em uma marcenaria como projetista vendedor. E pela primeira vez eu tive contato com o mundo do design de interiores e o mundo dos móveis planejados. Eu já havia trabalhado como designer de produtos de linha de produção em São Paulo, mas ainda não tinha atuado nesse segmento de design de interiores. E eu vou contar para você o que eu venho observado que tem acontecido e impactado profundamente na forma como nós trabalhamos ao longo desses últimos 12 anos. Na época, pouco desse trabalho de vendas era realizado por designers ou muito menos por arquitetos. Éramos simplesmente projetistas, vendedores. E essa nomenclatura, inclusive, tem sido mudada ao longo dos anos para consultores de ambientes ou mesmo designers de ambientes, e a gente percebe nisso que claramente essa profissão tem sido muito simbioticamente mesclada com a profissão de designer de interiores. E na época a venda que era realizada, o processo era muito mais focado na venda em si e nem tanto no projeto
nesse processo de atendimento personalizado. Então, antigamente não era trabalhado um projeto como é hoje em dia, onde a gente busca um resultado primoroso, que concilie tudo o que se espera de um designer de ambientes. E eu me lembro que depois de alguns anos trabalhando na marcenaria que eu estava, eu acabei tendo a oportunidade de ser aprovado na maior loja da época do Centro-Oeste, e nós tínhamos, na verdade, 2 unidades das lojas, em torno de 15 a 18 projetistas vendedores, e nessa época, nessa loja, eu pude conhecer um método de vendas altamente agressivo. E foi lá que eu ouvi essa frase de um colega meu de trabalho, que era um dos mais antigos da loja, que disse um dia, suspirando: não se vende mais móveis como antigamente. Ele estava falando, se referindo a uma época. No começo foi quando chegou as grandes indústrias no mercado de móveis planejados, com grandes parques industriais, grandes indústrias que vieram trazer móveis modulados, né? E elas vieram de encontro a uma, já na época, mudança do mercado consumidor, em que os clientes estavam buscando móveis um pouco mais, com padrões de design um pouco mais atualizados, mais sofisticados, menos artesanais e com uma estrutura de fábrica melhor. Tudo isso para que dê também muito mais segurança para eles, consumidores. Agora, a ironia disso é que algumas dessas fábricas, dessas indústrias e de algumas lojas que representavam essas indústrias foram responsáveis por fazer com que esse consumidor acabasse repensando a sua decisão de buscar novamente a marcenaria, a boa e velha marcenaria, para fazer os seus móveis. Na época, conta-se que era muito fácil vender, e conforme esse colega meu disse, não tinha tanta essa frescurada na hora de escolher os móveis. Bom, pelo menos na região de Brasília, reza a lenda que as primeiras lojas a começar a trabalhar com essa linha de móveis modulados foram lojas de materiais de construção. E lembremos agora que as lojas de material de construção, há talvez 20 anos atrás, não tinham a mesma sofisticação que tem hoje. São verdadeiras boutiques de acabamentos e tal, né? Então, eu fiquei olhando para esse colega meu e para os vendedores mais antigos da loja e imaginando o seguinte: como é que deveria ser esse atendimento? Imagine aqueles vendedores de brita, de cimento, de areia, de tijolo, que atendiam mestres de obras, pedreiros, e nada contra essa categoria, mas simplesmente são clientes, consumidores diferentes, é um outro perfil. Então eu fiquei imaginando esses vendedores, como que atendiam esses clientes. Eu penso que naquela época, eu acho que o cliente tinha que ter muito cuidado com o que ele ia perguntar, sob risco de tomar uma butinada. E depois de um tempo eu mesmo resolvi evoluir. Eu resolvi me tornar também um designer de interiores e resolvi entrar numa faculdade. E eu me lembro que historicamente, isso tem muito pouco tempo, mas eu já tive que enfrentar aqueles olhares. Tipo, aí Zé, design, como é que fala? Designer de interiores, hein? Agora, com o passar do tempo, eu fui vendo que essa espécie de projetista vendedor, estilo Crocodilo Dundee, foi sendo paulatinamente substituída por um novo perfil de profissional, com um trato mais fino, uma geração com novos recursos técnicos de atendimento, de projetação. E hoje a gente pode dizer com orgulho que nós somos designers de interiores ou arquitetos. E vários fatores influenciaram para fazer com que viesse essa nova enxurrada de profissionais que são formados em design de interiores,
e arquitetura. Alguns desses fatores, por exemplo, é que o próprio sistema educacional ele tem aumentado muito a quantidade de vagas nessa área e tem proporcionado muitos novos profissionais nesse segmento, mas o mercado consumidor ainda não tem comportado com a mesma velocidade esses profissionais para trabalhar exatamente na função primária dessa profissão, que é vender projeto, vender consultoria. Outro fator também é que muitas vezes, quando a pessoa sai da faculdade, ela sai um tanto insegura para exercer essa profissão diretamente no mercado como designer de interiores. E eu, pessoalmente, acredito que o mercado de imóveis planejados é um ótimo mercado para se começar como designer de interiores. Eu, inclusive, comecei assim e eu escrevi até um e-book onde eu conto como que eu consegui começar como projetista vendedor e me lançar no mercado de design de interiores e as técnicas, os métodos que eu utilizei para isso. Mas o fato é que essa enxurrada de novos profissionais nessa área, com capacitação técnica, tem praticamente extinto essa espécie de projetista crocodilo dandy. E agora, assim como existe no meio ambiente um desequilíbrio natural quando alguma espécie é extinta, da mesma forma existe um revés da extinção desse profissional antigo, do vendedorzão antigo. E qual é esse revés? O revés é que, se por um lado antigamente esse profissional era muito mais focado na venda em si, os profissionais novos que são formados ou têm cursos de design de interiores ou de arquitetura, eles são muito mais focados no processo de criação do que propriamente em vendas. E entenda, se você pretende influenciar positivamente a vida do teu cliente, se você quer causar algum tipo de transformação na qualidade de vida dele, no ambiente em que ele vive, antes de qualquer coisa, você precisa conseguir vender essa ideia para o teu cliente. E quando você trabalha em uma loja de móveis planejados, vender essa ideia inevitavelmente significa vender o seu contrato, os seus móveis planejados. Acontece que essa nova geração, eu tenho visto que muitos deles, embora tenham um trato mais fino, tenha mais capacitação técnica, não tem o arrojo do vendedor antigo, não tem muitas vezes técnicas efetivamente para poder ser mais persuasivo na sua comunicação. E agora eu quero te falar qual que é essa mudança que ainda continua e o que está acontecendo e qual é a demanda do mercado hoje e para os próximos anos. E para te falar isso, eu quero fazer uma abordagem de uma forma geral sobre todas as profissões. O grande número das profissões tem recebido uma nova roupagem. Como assim? Muitos segmentos profissionais têm sido mudados ou tem mesmo surgido novas profissões ou novos segmentos profissionais. Para você perceber isso, basta você perceber o aumento significativo da utilização das palavras designer e personal. Como tem aumentado o uso dessas palavras, na verdade? A nossa linguagem, ela carrega em si características marcantes da cultura e da transformação dessa cultura, de como a sociedade pensa, de como nós enxergamos o mundo e como nós lidamos na sociedade, os relacionamentos. E a linguagem, ela dá dicas para a gente sobre novos valores, sobre novos conceitos e sobre novas tendências, etc., que têm sido implementadas na sociedade. Por exemplo, antigamente, a mulherada, quando queria fazer as unhas, chamava uma manicure. E aí a manicure ia na casa dela e fazia mão e pé. Ok. Hoje em dia existem salões especializados que são chamados esmalterias, em que em muitos lugares não são nem chamadas mais de manicures e pedicures as profissionais, mas são chamadas de designers de unhas. E da mesma forma também hoje existem as designers de sobrancelhas e também tem o personal stylist. Hoje em dia existe também personal organizer, enfim, e por aí vai. Então, eu
Eu, pessoalmente, ainda vou num barbeiro cortar o meu cabelo, né? Mas é bem capaz que amanhã ou depois eu encontre na porta desse barbeiro uma placa escrito lá, sei lá, tipo Personal Stylist Hair Design, e de repente ele não vai mais cortar o cabelo. Quando eu chegar lá ele vai me dizer, olha Ivan, agora eu estou fazendo uma segmentação progressiva do filamento capilar, por exemplo. Brincadeiras à parte, é nítido como o mercado consumidor tem mudado e como as empresas têm rebolado para conseguir perceber essa mudança da sociedade e perceber uma nova maneira de atender à nova expectativa dos consumidores. E o que é essa nova expectativa? É a expectativa por um atendimento mais personalizado e que ele seja voltado mais para as pessoas e para os seus valores, ao invés de simplesmente atender os pelos, cabelos, unhas, dentes, peles, glúteos, casas e etc. O caminho da evolução humana revela uma busca constante por conforto, personalização, qualidade e segurança. A título de exemplo, essas grandes fábricas, quando entraram no mercado de móveis planejados, em pouco tempo houve um boom nesse mercado. E ela veio, como eu disse, atender essa nova demanda por móveis menos artesanais e que pudessem transmitir mais segurança, dando uma estrutura de fábrica maior, enfim. Acontece que em pouco tempo os clientes logo começaram a quase que fazer passeatas, exigindo os seus direitos de personalizar os seus móveis. E depois disso as grandes fábricas acabaram tendo que se flexibilizar muito mais, flexibilizar sua linha de produção para poder conseguir disponibilizar novos padrões de modulação e mesmo oferecer comprimentos customizáveis, pintura, laca e por aí vai. E talvez isso possa parecer muito óbvio para você, essa tendência por uma personalização, e pelo conforto, pela segurança, pela qualidade. Mas isso não se limita simplesmente aos seus produtos, isso também está inserido no seu serviço. A personalização não está apenas no seu produto, a qualidade não está apenas no seu produto, a segurança também não está apenas no seu produto. Tudo se trata de uma experiência. E o que o cliente quer nos teus móveis, no teu produto e no teu serviço é obter uma experiência positiva no consumo. Você não consome por causa simplesmente do produto em si. Você sempre está buscando algum tipo de experiência. Todo produto ele oferece algum tipo de experiência e o atendimento e o serviço também oferece uma experiência. Agora, o que é exatamente essa experiência que o consumidor procura? Essa é a questão. Essa experiência está intrinsecamente ligada com o que eu chamo de o grande porquê do teu cliente. Essa experiência ela vai ser proporcionada tanto pelo seu produto como pelo seu serviço. Agora, qual que é a importância disso? Simplesmente, essa questão de proporcionar a experiência que o teu cliente procura, ela simplesmente é responsável por todas as vendas que você realiza ou por todas as vendas que você não realiza. Você pode ter certeza que todas as vendas que você fez até hoje, de alguma forma é porque você conseguiu se conectar com a experiência específica que o teu cliente procurava, ou esse grande porquê. Ou, se você não conectou, certamente foi uma venda que te deu problema. Porque o cliente achou que você havia se conectado com isso, mas houve uma frustração. E isso gerou algum tipo de problema. E que, aliás, é um tipo de problema que tem crescido cada vez mais no nosso ramo. Cada vez mais existe mais queixas, reclamações nos órgãos de proteção
dos consumidores, e a maioria das queixas, das reclamações, você pode constatar que são por problemas de comunicação, são por problemas de algo que o cliente não esperava e foi e aconteceu e foi fornecido, ou algo que o cliente esperava, mas não foi realizado. Enfim, problemas de conexão entre a expectativa de uma experiência que o cliente queria e que essa experiência seria proporcionada por algum fator e que você não conectou. E ele achou que você tivesse se atentado, tivesse conseguido perceber isso. E ele sentiu isso, mas não foi o que aconteceu. Então, se você imagine que você, quando está atendendo o teu cliente, naturalmente, de uma forma intuitiva, normalmente você busca especificamente essa conexão com essa expectativa, com esse grande porquê do teu cliente. Agora, imagine se você tiver a oportunidade de dominar esse processo. Imagine se você tivesse consciência o tempo todo, exatamente em que ponto você está nesse sentido, de alcançar essa expectativa, de alcançar essa demanda, esse grande porquê do teu cliente. E você pudesse ter o domínio sobre essa busca. Qual seria o poder que você teria na comunicação de persuasão, de venda, para te falar exatamente como encontrar essa expectativa, como encontrar esse grande porquê. Eu quero te dizer que existe como. Existe uma maneira, um método de você conseguir alcançar o centro da expectativa, dessa experiência que o cliente quer. E tudo isso eu estudei ao longo desses anos. Eu compilei, formatei e otimizei para o ramo, o segmento de design de interiores e de móveis planejados. E tudo isso foi estruturado num treinamento que é inédito e que ele vai na essência do comportamento humano. Ele vai te ajudar a avaliar, a compreender e a persuadir o seu cliente. E tudo isso de uma maneira muito positiva e ética. Por quê? Porque no final das contas, o que todo mundo quer é ter satisfação, é encontrar o seu anseio mais íntimo correspondido. Então, por isso, isso torna um processo altamente poderoso no sentido de você conectar com o teu cliente e ser persuasivo para chegar onde você quer, que é o fechamento do contrato. E eu falei para você, no começo desse vídeo, que esse vídeo teria um final feliz para você, na verdade. Então lá vai. Bom, eu vou disponibilizar gratuitamente uma parte desse treinamento, que é o treinamento, o módulo básico desse treinamento, mas que só esse módulo ele já é toda a base da estrutura para você conseguir chegar nesse ponto, que é alcançar a expectativa da experiência que o teu cliente busca ter, alcançar o grande porquê dele. E nesse treinamento você vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? Com esse grande porquê, com essa experiência. Você vai aprender a encontrar essa experiência que ele quer ter, tá? E, enfim, eu chamo isso de experiência alfa do cliente, tá? E isso é um tipo de coisa que faz, inclusive, você comprar sem mesmo saber por que você está comprando, muitas vezes. Tá? Porque não é um processo consciente, é um processo inconsciente dentro de nós. E eu também vou revelar uma abordagem que ela vai impossibilitar o teu cliente de poder comparar o teu produto com o produto do teu concorrente e de comparar o teu serviço com o serviço do teu concorrente. Simplesmente porque eu desenvolvi um método em que você vai inverter a situação e vai transformar o teu produto em um serviço e o teu serviço num produto. Isso, pode acreditar, ele vai ser capaz de te conectar com o teu cliente, driblar a concorrência e te tornar único. Mas para começar a te dar todo esse conteúdo, a primeira coisa que eu preciso trazer nesse treinamento
uma aula sobre alguns conceitos básicos como a pirâmide de Maslow, das necessidades humanas e a ligação dela com as principais motivações de compra do teu cliente de design e de móveis planejados. E depois eu também vou ensinar algumas abordagens da comunicação sensorial, que é através dos nossos 5 sentidos e o poder disso, tá? E tudo isso vai ser a base para esse treinamento mais profundo, que vai ter um conteúdo inédito, tá bom? Bom, quem participar desse treinamento, ele vai também ganhar de presente todo o conteúdo do treinamento, você vai receber, e só por você estar participando. Agora tem mais uma coisa. No final desse treinamento, você vai ter uma grande surpresa, melhor ainda. Agora essa surpresa, eu só vou contar para quem estiver comigo até o final. Bom, se você está interessado em evoluir a tua espécie, acompanhar a evolução do mercado consumidor e até mais, está antenado e se antecipar às próximas mudanças de como vai ser oferecido o produto e o serviço para os clientes nos próximos anos. Se você quer sair na frente da tua concorrência, eu te aconselho fortemente a você participar desse treinamento comigo, tá? Repetindo, ele vai ser gratuito. E ele, apesar de ser gratuito, ele tem um valor muito alto, tá? Muito grande. É a primeira vez que eu disponibilizo isso gratuitamente, tá? Nas próximas edições que eu fizer desse treinamento, certamente ele vai ter um valor mínimo na faixa de R$570 por aí, tá? Então, se eu fosse você, não perderia. Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho uma missão de ajudar o empreendedorismo, ajudar o nosso mercado de design de interiores, o nosso mercado de imobiliário. Eu quero fazer esse mercado ser fomentado, crescer, tomar proporções, porque eu acredito que somos nós que tocamos esse país para frente. E diante da crise que nós temos vivido, eu quero fazer a minha parte, tá? De ajudar o nosso país, o nosso segmento, dar a volta por cima, tá? Eu acredito fortemente que quando uma maré sobe, todos os barcos sobem. Então eu acredito numa relação de ganha-ganha, tá bom? Então eu quero te convidar a participar comigo desse treinamento. Eu vou deixar o link para esse treinamento. Ou você vê esse link aqui na postagem no Facebook, ou ele vai estar nos comentários desse vídeo no YouTube, tá? Ou ainda você pode acessar a nossa página www.projetostart.com.br www.projetostart.com.br. Então, eu espero você do outro lado. Eu estou ansioso para começar a tratar sobre essas questões contigo, muito fortes, para fazer uma diferença no teu trabalho. E eu te garanto que depois desse treinamento, se você aplicar o que eu vou trazer para você, você vai, no mínimo, dobrar a tua capacidade de fechar contratos, tá bom? Então eu te espero lá. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.